todos, vamos dar continuidade ao nosso curso de variáveis complexas, falando sobre continuidade. Então, primeiro vamos definir esse conceito. De uma maneira bem simplificada, nós vamos considerar f uma função, uma variável complexa, né? Z0 é o elemento de A, e nós vamos dizer que f é contínua em Z0 se, de maneira simplificada, o limite quando z tende a Z0 do f de z é igual a f de Z0. Ou seja, nós vamos usar o conceito de limite, e aí se porventura esse limite é simplesmente a substituição direta, caso a sua função cumpra essa propriedade, você diz que a função f é contínua em Z0, que aqui é uma descrição mais rigorosa. E aí uma observação que se porventura a função f for contínua em todo o domínio, ou seja, para todo Z0 em A, nós dizemos que f é contínua. Pois bem, nós temos um resultado que eu não vou demonstrar, porque isso é mais interessante em um curso de análise. Só vou admitir que é verdadeiro, que é o seguinte: quando você tem f e g, duas funções, ambas contínuas em Z0, então quando você faz uma constante vezes uma função, ela é contínua em Z0, o módulo dela também é, f mais ou menos g também é contínuo em Z0, o f conjugado, e o f sub g também é contínua, desde que g de Z0 seja diferente de zero. Então aqui nós temos, vamos dizer assim, um kit de funções que são contínuas. E aí, mais uma proposição, um resultado que é bem útil especificamente para o nosso curso, é que nós podemos analisar a continuidade da função se somente se a gente tem que a parte real de z e a parte imaginária de z são ambas contínuas em Z0. Então, vamos justificar esse fato, e a primeira coisa que precisamos relembrar é que quando a gente escreve, por exemplo, o f de z, lembre-se que z é igual a x mais y, e nós vamos ter o seguinte, que f de z ele é uma função u de xy, ou seja, uma função de duas variáveis, mais i vezes v de xy. Então, dizer que f é contínua em Z0, vamos pensar que o nosso Z0 ele é igual a x0 mais y0. Então, dizer que f é contínua em Z0 é dizer que essas funções aqui, a função u e a função v, são ambas contínuas em x0 e y0. Bem, para justificar esse fato, vamos primeiro demonstrar a ida, ou seja, vamos admitir que a nossa função f é contínua em Z0 e vamos justificar que a parte real de z, ou seja, essa função u de xy, e a parte imaginária de z, em outras palavras, somente o v de xy, são ambas funções contínuas. Então, primeira coisa que a gente precisa saber é qual é o nosso objetivo. Então, o nosso objetivo é o seguinte: dado um epsilon positivo, queremos um delta positivo, tal que, para todo z pertencente ao domínio da nossa função, nesse caso, vamos considerar que o domínio aqui é o conjunto A, e que o módulo de z menos z0 sendo menor do que delta, isso implique, por exemplo, vamos demonstrar que U é contínua, que o módulo de U de xy menos U de x0 y0 seja menor do que epsilon. Esse é o nosso objetivo. O que nós sabemos? E eu vou demonstrar só para o caso real. O caso imaginário é extremamente análogo. O que nós sabemos é o seguinte: sabemos que f é contínua em Z0. Então isso implica no quê? Que dado um epsilon positivo, existe, vou chamar de delta zero, existe um delta zero também positivo, tal que para todo z pertencente a A,
e módulo de z menos z0 menor que esse ΔZ, obteremos que o módulo de f de z menos f de z0 é menor do que epsilon. Portanto, se a gente tomando delta igual ao ΔZ, ou seja, o nosso objetivo é, dado um epsilon, nós devemos encontrar um delta que cumpre essa propriedade. Se nós considerarmos o valor de delta sendo justamente esse ΔZ, o que nós vamos obter é o seguinte, que z, vamos começar pelo U, né? Que o módulo de U de xy menos U de x0, y0, observe que esse número aqui, ele é menor ou igual ao módulo de f de z menos f de z0. Por que que isso é verdadeiro? Porque é só pensar no seguinte, o f de z é u mais iv. Então, o que eu estou dizendo é que o módulo de u é menor ou igual ao módulo de u mais iv. Uma das propriedades que nós temos. Então, usando esse fato, se a gente está tomando esse delta como igual a ΔZ, então vamos colocar aqui por estrela, nós temos que isso aqui é menor do que epsilon, usando estrela. Então, para todo z em A, tal que z menos z0 é menor do que ΔZ, o que nós vamos concluir é que u de xy menos u de x0 é menor do que epsilon. Então, portanto, para todo z pertencente a A e módulo de z menos z0 menor do que o nosso delta, que é aquele ΔZ, isso vai implicar que o módulo de u de xy menos u de x0, y0 é menor do que epsilon. Portanto, u é contínua em x0, y0, no par x0, y0. Então, se porventura a nossa função f ela é contínua, então a parte real ela é contínua, a parte imaginária a demonstração é totalmente análoga. Agora nós vamos para a recíproca. Só que a recíproca é mais fácil, porque observe o seguinte. Como u de xy e v de xy são contínuas em x0, y0, então eu posso pegar uma função mais i, que é uma constante, vezes a outra função. Essa função, esse novo resultado, é contínua em, vou colocar logo, z0. Só que essa função é exatamente o f de z. O f de z é isso. E que resultado eu estou usando? Eu estou usando este resultado aqui. Estou usando o fato de que f mais g é contínua e eu posso colocar uma constante vezes a função que preserva a continuidade. Então, nesse caso, quem está fazendo papel de f é o u. Aí estou usando o c aqui igual a i. E esse g aqui estou pensando como v. E aí esse cara é justamente o nosso f de z. Portanto, nós temos uma ferramenta bem útil para identificar quando que uma função é contínua. A gente pode olhar para a parte real, para a parte imaginária de maneira separada, usar os conceitos de continuidade do cálculo 2 e pronto.
E aí, com base na proposição anterior, fica mais fácil analisar que essas funções são contínuas. Por exemplo, por que o e elevado a z é contínua? Vou escrever aqui embaixo. Porque o e elevado a z, ele é nada mais nada menos que e elevado a x vezes cosseno y mais i seno y. Só que e elevado a x cosseno y é uma função contínua e e elevado a x e seno y também é uma função contínua. Nesse caso, estou separando a parte real e a parte imaginária e dá para perceber rapidamente que, no caso, a parte imaginária, que é o e elevado a x vezes seno de y, sem carregar o i, essa função é uma função contínua. Por que seno e cosseno são funções contínuas? Porque a partir do momento que e elevado a z é contínua, seno de z é o que mesmo? Vamos relembrar. Seno de z é e elevado a iz mais, menos na verdade, e elevado a menos iz sobre 2i. Ou seja, você está fazendo subtrações de funções que são contínuas. E a nossa constante c é 1 sobre 2i. A mesma coisa acontece com o cosseno. O cosseno vai ser e elevado a iz mais e elevado a menos iz sobre 2. Então, essas três funções são funções contínuas. E são funções... Essa propriedade ela é uma propriedade que ela é muito importante para o nosso estudo de variáveis complexas, para o estudo de funções no modo geral. Bem, esse é um resumo de funções contínuas e em breve nós vamos dar uma continuidade no nosso estudo. Espero que vocês tenham gostado, peço que curta o vídeo e até a próxima videoaula.